Num final de semana com dois palhaços no top 5, a gente vê o Coringa se tornando um dos maiores fracassos de todos os tempos. Então hoje no Clube da Bilheteria eu vou abordar as principais marcas batidas, focando no filme Terrifier 3 e no filme do Coringa. Então, vamos lá! Então pessoal, como eu falei pra vocês, o filme do Coringa é uma catástrofe gigantesca, não tinha como o resultado ser pior, é até difícil imaginar, né, se a gente pegar as múltiplas realidades do multiverso, eu acho que em nenhuma delas o resultado do filme teria sido pior do que esse, mas vamos começar falando a respeito de Terrifier 3, que é um filme do Damien Leone, né, os filmes foram lançados de forma bastante tímida, né, o primeiro e o segundo, e o terceiro agora já teve um orçamento mais alto e um lançamento muito mais alto também. O filme teve um orçamento de 2 milhões de dólares, que pode parecer um orçamento ridiculamente baixo, o que de fato é, só que os outros filmes tiveram orçamentos na casa dos milhares de dólares, então o resultado desse filme já é extremamente satisfatório porque o filme abriu acima dos 18 milhões de dólares. O filme é muito pesado, né? Muitas pessoas deixaram as salas de cinema, muitas pessoas desmaiaram e assim por diante. Isso as pessoas estão falando já desde o primeiro e parece que a cada novo filme eles conseguem subir um pouco, né, nesse quesito. Então o filme tá tendo um sucesso muito grande. A queda provavelmente não vai ser pequena pro próximo final de semana, porque é comum a gente ver quedas bem altas para filmes de terror. Mas de qualquer forma o filme já se pagou, o filme já é um grande sucesso. E aqui eu fiz um comparativo com os dois filmes anteriores. O orçamento do primeiro foi de somente 55 mil dólares e o filme fez 419 mil, então o orçamento foi baixo e o resultado também foi muito baixo. Depois o segundo teve um orçamento de 250 mil e acabou fazendo 15 milhões, então foi aí que eles perceberam, bom, dá para investir um pouco mais nessa franquia. E agora no terceiro filme eles investiram 2 milhões e já fez 18,5 milhões. Então um resultado sensacional que provavelmente vai dar continuidade, provavelmente vai ter um quarto, um quinto, um sexto filme. A gente sabe que franquias de terror não tem o menor problema em trazer 10 filmes aí, como a gente já viu em Jogos Mortais, enquanto é mais difícil você fazer isso com animações, com filmes comuns ali, né? Por exemplo, Moana 2 as pessoas já estão achando um exagero, Frozen 3 as pessoas já estão achando também um exagero, então é muito mais difícil você trazer tantas sequências assim. No terror não, né? Basta você juntar ali e fazer um filme novo que as pessoas vão assistir, até porque o volume de pessoas que assistem é um pouco mais reduzido. Na segunda posição não ficou o filme do Coringa, a gente poderia ter visto uma dobradinha de palhaços, que com certeza seria algo inédito, mas não, o filme despencou nas bilheterias e na segunda posição ficou o filme O Robô Selvagem, que fez mais 13,4 milhões de dólares, caindo somente 29%, e o filme já chega a 148 milhões de dólares com um orçamento de somente 78. Então ele já dobrou praticamente o que ele fez e agora ele vai continuar trazendo dinheiro, como eu disse. As quedas seriam pequenas para esse filme, porque é um filme animado, é um filme que está tendo uma aceitação sensacional e que poucas pessoas assistiram no primeiro final de semana. Então eu prevejo uma longevidade muito grande para esse filme do robô. E agora a gente entra no assunto principal do vídeo. O filme do Coringa, Delírio A2, está sendo um fracasso, né? Não dá pra negar, o filme já é um dos maiores fracassos de todos os tempos em termos de expectativa. Obviamente alguns filmes são fracassos maiores, né? Em termos de dólares ali, o filme perde mais dinheiro, mas em termos de expectativa versus realidade, não tinha como esse filme ser pior, né? O filme fez somente 7 milhões de dólares no seu segundo final de semana e chega a 165 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Isso tudo com orçamento entre 190 e 200 milhões de dólares e uma queda de 81%. Se você tá pensando, pô, eu assisto os vídeos aqui faz muito tempo, eu não me lembro dele ter falado de uma queda de 81%, é porque eu literalmente não falei. O filme tá com a pior performance da história para um filme que abriu em mais de 3 mil salas, como eu vou mostrar para vocês. E eu peguei esse critério das 3 mil salas justamente porque
é uma forma de você separar os filmes enormes, né, com orçamentos gigantescos, dos filmes menores, porque tem muitos filmes que têm quedas superiores, mas são filmes que têm quedas superiores literalmente porque eles não tiveram força para manter o filme na sala de cinema, então o filme acabou caindo, ou relançamentos, né, tem muitos relançamentos nessa lista, por exemplo, o relançamento de Jurassic Park, eles vão lá, colocam por um final de semana, depois tiram da maioria das salas, então o filme acaba tendo uma queda muito alta, mas filmes com mais de 3 mil salas, na verdade o filme do Coringa abriu em mais de 4 mil salas, mas aí o clube seria composto somente por ele e por mais um filme, né, que é o filme das Marvels, então eu quis expandir um pouquinho mais, pesquisando todos os filmes que tiveram aberturas em mais de 3 mil salas. E esse aqui foi o resultado do segundo final de semana de cada um desses filmes. Começando, como eu disse, pelo filme do Coringa, que teve uma queda de 81%. Depois o filme Sexta-feira 13, que teve uma queda de 80,4%. Eu me lembro até de ter citado, né, que esse filme era o maior nesse quesito. Depois o filme do Halloween, né, que fez 80,3%, o Halloween Ends, que foi o último filme do Halloween que saiu, 80,3%, só que foi um lançamento simultâneo em um serviço de streaming. Depois o filme das Marvels, 78,1%, o filme Mortal Engines, produzido pelo Peter Jackson, fez 76,8%, e finalmente Five Nights at Freddy's, que caiu 76,2%, só que se a gente olhar o resultado do segundo final de semana, aí a situação é pior ainda, porque o filme Sexta-feira 13 fez 7,9, Halloween fez 8 milhões, as Marvels fez 10 milhões, Five Nights at Freddy's fez 19 milhões, o único filme que foi pior no segundo final de semana foi o filme Mortal Engines. Então isso mostra que não só a queda foi absurdamente alta, como o resultado foi muito baixo também. Vamos supor se o filme Vingadores Ultimato tivesse uma queda de 80%, pô, seria ruim, mas não seria tão ruim assim porque o filme abriu com 358 milhões, aí ele teve uma queda de 80%, fez mais um dinheiro enorme ali. Não é o caso do Coringa, que já teve uma abertura ridiculamente baixa de 37 milhões, sendo que eles tinham previsto 40 milhões, então esse número pode ser ainda pior, né? Se eles atualizarem esses números, pode ser que a situação seja ainda pior, pode ser que a queda seja na casa dos 82, 83%. E você pode estar se perguntando, ah, pô, mas e os outros filmes de super-herói? Nunca teve um filme de super-herói pior do que o Coringa 2? Nesse quesito, não. Nunca teve um filme inferior a esse filme do Coringa em termos de queda. E eu decidi trazer também para vocês aqui, eu peguei os piores filmes de super-herói nesse quesito, começando pelo filme do Coringa, depois o filme das Marvels, que eu já mostrei para vocês, depois a gente tem alguns grandes clássicos, né, Morbius, com uma queda de 73,8%, o Flash, com uma queda de 72,5%, X-Men Dark Phoenix, né, o filme da Fênix Negra, 71,5%, e finalmente o Esquadrão Suicida, 71,5 milhões. Desses filmes todos, o pior resultado, mais uma vez, é o do Coringa, com 7 milhões de dólares. E vale a gente lembrar que o filme do Esquadrão Suicida, ele teve um lançamento simultâneo na HBO Max, na época, que era aquele plano pipoca, né, do antigo CEO, né, na gestão da AT&T ainda, então foi uma situação horrorosa e o filme acabou pagando o preço. Com certeza esse filme teria feito muito mais dinheiro se ele não tivesse tido essa estreia simultânea. Então a gente vê que é a pior performance de um filme de super-herói. Obviamente alguns filmes tiveram resultados piores, mas como eu disse, em termos de orçamento, expectativa, o que o antecessor fez e o que esse filme fez, com certeza o resultado tá horroroso. E se a gente olhar cada um dos outros filmes, né? Se a gente olhar o filme das Marvels, Capitã Marvel teve um resultado sensacional, porque foi lançado ali espremido entre os dois maiores filmes, né, da Marvel, que foi Guerra Infinita e depois Ultimato. O filme estreou bem no meio, então a Marvel tava lá em cima, uma maré alta eleva todos os barcos, então foi justamente isso que aconteceu com o filme da Capitã Marvel. O filme da Fênix Negra foi lançado naquele período caótico, né? Os filmes dos X-Men já estavam em baixa, ninguém sabia exatamente o que esperar desse filme, então o filme teve quedas muito acentuadas também. Eu já expliquei pra vocês a respeito do filme do Esquadrão Suicida.
O filme do Flash também é a mesma coisa, ele foi lançado depois que todo mundo já sabia que o universo da DC tinha, acabado, tinha chegado ao seu fim. E o filme Morbius virou um meme gigantesco, então todos esses filmes têm motivos, para ter tido estreias tão ruins assim. O Coringa não, a expectativa do filme estava lá em cima, todo mundo estava esperando um filmão, porque o primeiro filme era muito bom, mas o Todd Phillips decidiu cruzar os braços e falar, bom, eu vou acabar com a Warner, eu vou jogar na cara deles que eu não queria fazer esse filme, o que é esquisito, porque é um cara que não teve problema algum em fazer basicamente o mesmo filme. Se Beber Não Case 1 e 2, ele pegou o mesmo filme e praticamente duplicou o filme e depois fez um terceiro filme que muitas pessoas não gostaram e agora magicamente o cara se tornou, um cara que é contra a Warner e assim por diante. E fez um filme basicamente dando um tapa na cara da empresa. Não só da empresa, como das pessoas que gostaram do primeiro filme. Então a gente avança para o resultado do filme, comparado com o seu antecessor, 165 milhões, contra 1,078 bilhão de dólares. Esse resultado de 165 milhões deveria estar sendo o resultado do primeiro dia do filme, e não dos primeiros 2 finais de semana. Aqui mais um acompanhamento aí dos filmes do universo da DC, somente da estreia. Então pra gente ver, que o filme teve uma performance pior no segundo final de semana do que todos esses outros filmes e muitos deles inclusive são grandes fracassos. Aqui atualizando o quadro que eu fiz na semana passada, das piores decepções desse mercado dos quadrinhos, desse mundo da Marvel e da DC. Pra mim, essas são pra mim as maiores decepções. A gente começa com o filme do Morbius, que fez 167 milhões, Fênix Negra 252 milhões, Lanterna Verde 237 milhões, Aves de Rapina 205 milhões, As Marvels 206 milhões e o filme do Coringa 165 milhões. A única coisa que salva minimamente é que o filme está tendo um resultado relativamente melhor, no mercado internacional do que no mercado norte-americano, senão o filme estaria muito abaixo, inclusive, do filme Morbius. E se a gente olhar o orçamento do filme Morbius contra o filme do Coringa, a diferença também é muito grande, o filme do Coringa custou mais do que o dobro. E não só isso, do Coringa 1 para o Coringa 2, o orçamento quase quadruplicou, eu não entendo por que também, obviamente ele ganhou 20 milhões, o Todd Phillips, o Joaquin Phoenix ganhou 20 milhões, eu acho que a Lady Gaga ganhou uns 10 milhões, então só aí você já tem o orçamento do filme anterior inteiro, ele pagou também a equipe, com certeza ele pagou muito mais para a equipe que trabalhou, pagou muito mais, pela música, pela fotografia, pela iluminação e assim por diante, o que é justo, porque o primeiro filme foi um sucesso muito grande. Eu só acho que ele deveria ter ido num caminho totalmente diferente. Mesmo que o mercado tenha dado uma caída, mesmo que a situação dos filmes de super-herói tenha mudado completamente, eu acho que pelo menos uns 800 milhões de dólares esse filme faria se ele fosse minimamente aceitável. E aqui o quadro mais legal de atualizar, na minha opinião, que eu tive que pesquisar bastante para fazer, as maiores quedas pós-bilhão, ou seja, as sequências de filmes que fizeram 1 bilhão de dólares, que tiveram as maiores diferenças negativas, começando pelo filme das Marvels, com 925 milhões de dólares a menos do que o filme da Capitã Marvel. Depois, Alice Através do Espelho, que fez 726 milhões a menos do que Alice no País das Maravilhas. Aquaman 2 fez 713 milhões de dólares a menos do que o primeiro filme do Aquaman. Avatar 2, que é um dos maiores filmes de todos os tempos, e mesmo assim fez 602 milhões de dólares a menos do que o primeiro filme do Avatar, que é hoje o maior filme. Depois, Velozes e Furiosos 9, que fez 510 milhões de dólares a menos, mas é um filme lançado em um momento de pandemia. Depois o filme Transformers, O Último Cavaleiro, fez 499 milhões de dólares. Enquanto isso, o filme do Coringa estaria na posição de número 2, estaria atrás somente do filme das Marvels, porque a diferença ainda é de 913 milhões de dólares. Lembrando que o filme das Marvels tem uma explicação muito mais aceitável do que do filme do Coringa, considerando o momento ali de Capitã Marvel. Agora não, literalmente não tem desculpa para esse filme do Coringa ter feito um resultado como esse. Aqui os últimos lançamentos ou os últimos fracassos da DC, que virou praticamente um sinônimo. Obviamente o filme do Batman salvou um pouquinho, mas não é um filme do universo DC,
Então eu incluí aqui os filmes do universo DC e agora o filme do Coringa só por medida de comparação, pra gente ver a situação da DC nesses últimos anos. Filme Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, Esquadrão Suicida, Adão Negro, Shazam 2, Flash, Besouro Azul, Aquaman 2 e finalmente Coringa 2. Eu diria que nem Aquaman 2 salvou, por causa do orçamento altíssimo do filme, ele não conseguiu nem fazer o dobro do seu orçamento. E talvez o pior aspecto desse segundo final de semana do Coringa é que ele quase empatou com o filme do Beetlejuice, né, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, que é um filme que estreou, deve fazer aí uns 5, 6 finais de semana. O filme ficou quase equiparado, porque o filme do Beetlejuice teve quedas muito boas, né, quedas muito pequenas, e o filme teve uma queda novamente de 30% e fez mais 7,050 milhões de dólares contra 7,055. Então será que a Warner não, né, talvez esses filmes invertam de posição até amanhã e o filme do Coringa caia da primeira para a quarta posição? E eu não sei se o Beetlejuice poderia ser considerado um palhaço também, mas em termos visuais, com certeza é engraçado a gente ver um final de semana que tem o Pacifier, o Coringa e o Beetlejuice no top 5. E o filme chegou a incríveis 420 milhões de dólares. E eu falo incríveis porque o filme fez praticamente tudo isso em território americano, ou pelo menos sem um apoio gigantesco do mercado internacional. O filme entrou no top 5 no mercado norte-americano, que eu acho que poucas pessoas esperariam, né? Se alguém te perguntasse no meio do ano, falasse assim, ó, o filme do Beetlejuice vai fazer 3 vezes mais ou 2 vezes mais que o filme do Coringa, você ia falar, bom, você ficou louco, você inverteu, né, a ordem aí, com certeza o filme do Coringa vai fazer o dobro do filme do Beetlejuice, mas não, o filme do Beetlejuice já chegou a 420 milhões de dólares. E aqui o comparativo, né, dos filmes do Tim Burton, dos últimos lançamentos, desde o filme do Sweeney Todd, que é um filme que eu adoro, já falei aqui pra vocês que é um filme que eu gosto bastante. Aqui tem Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas, Sombras da Noite, Grandes Olhos, o filme da Miss Peregrine, Dumbo e o filme Beetlejuice, né? O novo filme aí do Beetlejuice, para vocês verem, né, como esse filme tá tendo um resultado melhor, com exceção, obviamente, do Alice no País das Maravilhas. Aqui o comparativo entre os dois filmes, o primeiro teve um orçamento de 15 e fez 75, então agora a gente tá vendo um resultado semelhante, o filme conseguindo fazer mais de 4 vezes o seu orçamento, que foi o que o primeiro conseguiu fazer também. O filme custou 100, já chegou a 420, deve chegar até uns 450 no final da sua corrida. E aqui, para demonstrar a importância do mercado internacional, o resultado do Beetlejuice contra outros filmes da Warner que tiveram estreias semelhantes. A gente vê mais uma vez que todos esses filmes estão entre 500 e 800 milhões de dólares e o filme do Beetlejuice ainda está distante disso, justamente por causa do seu alcance internacional. Então, obviamente, eu vou continuar explorando o filme do Coringa nos próximos vídeos. Eu espero que ele consiga se manter no top 5, né? Pelo menos pra gente estender um pouquinho essas análises do filme do Coringa. Mas o resultado, como eu disse várias vezes aqui no decorrer do vídeo, não poderia ser pior. O filme é uma catástrofe completa. Então vamos olhar o Deadpool e Wolverine, um filme que muitos fãs aí estavam falando que faria menos dinheiro do que o Coringa 2. Muitas pessoas podem falar que não, mas, né, quando as previsões estavam saindo, muita gente estava falando que o filme do Coringa seria o maior filme de 2024. Agora Deadpool e Wolverine bateu 1,333 bilhão de dólares. Eu vou mostrar aqui alguns quadrinhos para vocês, que eu tô mantendo atualizado. Provavelmente eu vou mostrar pela última vez. E eu queria mostrar esse quadro aqui dos outros filmes da Marvel, porque existe potencial, se a Marvel quiser, do filme bater o Pantera Negra. Não acho que eles vão fazer um esforço muito grande para isso, mas está no alcance, né? Porque a diferença entre os dois filmes é de somente 16 milhões de dólares. Então, se eles fizerem um esforço a mais no marketing, se eles fizerem alguma coisa diferente, talvez eles consigam recuperar essa diferença e fazer com que o filme bata o filme do Pantera Negra. Como eu disse, não acho que seja um interesse. O filme do Pantera Negra é bem legal, ele tá ali entre os maiores filmes da Marvel. E o filme Deadpool e Wolverine continua hoje na posição de número 7 dentro desse universo. Depois, o meu malvado favorito 4 continua engatinhando, trouxe mais 3 milhões de dólares e chegou a 961 milhões, o que coloca ele próximo do meu malvado favorito 2, que fez 970 milhões, então existe potencial para esse filme
atingir, né, o filme Meu Malvado Favorito 2, mas não os outros, né, que fizeram mais de 1 bilhão, como o Meu Malvado Favorito 3 e o primeiro filme dos Minions, que curiosamente é o maior filme da franquia, por isso eu chamo essa franquia de franquia dos Minions e não franquia Meu Malvado Favorito, porque o Gru virou praticamente um coadjuvante dos Minions. Outro filme que cresceu também 3 milhões de dólares foi Divertidamente 2, que chegou a 1,693 milhões. Novamente, será que o filme tem potencial para bater a marca de 1,7? Talvez sim, talvez não. Eu queria citar aqui 2 filmes que não entraram no top 5, mas são 2 filmes que eu tô bem interessado para assistir. O primeiro deles é o filme Saturday Night, que conta a história do primeiro Saturday Night Live, né, que é um programa de muito sucesso, que já rola há muito tempo, que descobriu a maioria dos talentos cômicos lá nos Estados Unidos, né? Tem uma lista infinita aí de grandes comediantes, começando lá com Bill Murray, com Chevy Chase e assim por diante, né? Então o filme parece ser muito bom, eu só ouvi elogios, todo mundo falando muito bem do filme Saturday Night, e também o filme O Aprendiz, estrelado pelo Sebastian Stan no papel do Donald Trump. Então foram 2 filmes que tiveram performances bem pequenas, né, que não foi o suficiente para entrar no top 5, mas 2 filmes que eu quero bastante assistir. Então, para finalizar o vídeo, como de costume, vamos dar uma olhadinha no top 5 do mercado norte-americano, começando pelo filme Divertidamente 2, que fez 652 milhões, Deadpool e Wolverine 635, Meu Malvado Favorito 4, 361, Duna Parte 2, 282 e Os Fantasmas Ainda Se Divertem, 270 milhões de dólares. E o top 5 no mercado internacional, a gente tem o filme, obviamente, Divertidamente 2 na liderança, 1.693, 1.333 do Deadpool e Wolverine, 961 do Meu Malvado Favorito 4, 711 de Duna Parte 2 e 569 de Godzilla vs Kong. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse fracasso do filme do Coringa. Vocês já assistiram o filme? Ainda não assistiram? Vão deixar para assistir quando chegar no Max? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.